sobre energia feminina e energia masculina, que todos nós temos, né? Mas nós temos tendência a ter um lado mais do que o outro. E quando um lado ou outro está muito desequilíbrio, está no extremo, a gente acaba sofrendo isso nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. A gente tem uma tendência, e como a mulher em 1970 começou essa coisa de trabalhar, dessas coisas de trabalhar, mas a mulher, ela ganhou espaço, ela ganhou um espaço, só que ela não ganhou esse espaço com a energia feminina. Não foi o feminino que ganhou. Para ela poder assumir esse espaço, ela acabou tendo que ir um pouco com a energia masculina, porque ela teve que tomar o espaço dela, ela teve que liderar, ela teve que agir. Então ela acaba aí perdendo um pouco do nosso da energia feminina. Não quis dizer que foi a energia feminina que ganhou aquele espaço, né? Não foi a energia feminina. Sim, a mulher ganhou, né, o feminino, mas não quer dizer que isso é a energia feminina. Então, dentro das leis herméticas, a gente tem o princípio do gênero, onde tudo tem os dois gêneros, feminino e masculino. Todas as coisas, elas têm esses dois princípios. Então, a gente tem, por exemplo, o sol é masculino, a lua é feminino. Por quê? Porque, eu vou colocar aqui para vocês verem, né? A gente tem esse símbolo aqui, que é o símbolo do Yin e do Yang, né, do taoísmo, que a gente tem o lado escuro, o lado feminino, e o lado branco, o lado masculino. Mas vocês podem ver que nas duas partes a gente tem o feminino, né, uma bolinha feminina e uma bolinha masculina. Então a gente precisa do equilíbrio entre as duas partes. Não tem como a gente ficar 50% um, 50% o outro. Sempre vai ter uma tendência de um estar um pouquinho mais alto que o outro. Mas é preciso que a gente equilibre isso para que a gente não tenha problemas no nosso relacionamento, até pelo aquilo que a gente vai atrair. Se a gente está com o masculino muito exacerbado, a tendência é a gente atrair um feminino muito também exacerbado. E aí é onde vai começar a dar choques nas relações, porque o masculino muito exacerbado, ele é muito agressivo, ele é violento, e um feminino muito exacerbado, ela é o quê? Muito submissa, muito passiva, não tem atitude nenhuma, não tem ação nenhuma. Então você já identifica aí em várias relações que você já deve ter visto, quando você vê um masculino muito exacerbado com um feminino que é muito o quê? Que é muito passivo. Então você consegue identificar isso nas relações. Aí eu tenho mais aqui, agora vamos trazer a característica de cada um deles, né? Então o lado feminino, que não quer dizer que é a mulher, porque todos nós temos, tanto os homens como mulheres, temos o lado feminino e o lado masculino. O lado feminino é aquele lado que gera, que produz, ela é passiva, mas aqui, gente, a gente tem que tirar esse lado pejorativo que ficou a passividade. A passividade aqui não quer dizer que é não ação, aquela que é submissa, que não age. Passividade de calma, de leveza, de tranquilidade, né? O lado feminino é o lado receptivo, ele recebe. E quando você vê no ato sexual, o útero ele faz o quê? Né? A vagina faz o quê? Ela recebe, ela acolhe. É o lado que nutre, que dá vida. Na lei da atração é o lado que quando você tá esperando jogou o seu desejo, que é o masculino, você joga o seu desejo e você espera, e você aguarda, e você acredita, e você tem fé de que aquilo é real, de que aquilo é possível. Então, você consegue observar o princípio feminino e masculino também na lei da atração, em todas as relações, porque o princípio do gênero, ele acontece em todas as relações. O princípio feminino também é a noite, porque a noite é um período que você tem que se recolher, você vai se resguardar, você vai dormir, você vai se acalmar. E não só, não é que nem o dia, que é agir. Então é um período mais frio, é úmido, que é o lado direito também do cérebro, que é o lado mais criativo, o lado holístico. E tá ligado também ao óvulo e na parte mental ao subconsciente, onde estão armazenadas várias informações que muitas vezes a gente desconhece essas informações, e muitas vezes a gente tem crenças que estão aí no nosso subconsciente,
e que a gente nem sabe que a gente tem essas crenças. Então, o lado feminino, quando ele está equilibrado, ele é aquele lado da amorosidade, aquele lado que recebe, aquele lado que acolhe. Agora, quando ele está exacerbado, quando ele está muito no negativo, lado feminino negativo, é aquela mulher que não tem ânimo para nada, que é mulher ou homem, que é passivo, que não tem atitude nenhuma, que tá depressivo. Então, o lado negativo também dele é ruim. Então, vejam aí que vocês começam a se identificar qual o lado que vocês têm mais uma predominância. Lembrando que todos nós temos os dois lados. Porém, a gente às vezes tem um mais exacerbado do que o outro. O que não é legal a gente ter eles em desequilíbrio. Então, nem ter o feminino em desequilíbrio, nem ter o masculino em desequilíbrio. Aí aqui a gente tem o masculino, né? Qual que é a característica do masculino? O masculino, ele é a ação, ele é a vibração, ele é o poder, ele é a força, ele é a intensidade, ele que semeia, ele que vai lá plantar, né? Quando eu solto o meu desejo na lei da atração, eu estou o quê? Semeando. Quando eu vou atrás dos meus projetos, eu estou o quê? Eu estou semeando, eu estou plantando para um dia eu vou colher. E quem colhe é o feminino, porque quem nutre ali é o feminino. Ele é o que inicia, é aquele que dá força. E ele é representado pelo dia, o sol, que é quente, né, que é calor. Ele é o nosso lado esquerdo do cérebro, o lado mais racional. E tá ligado também na parte física ao esperma. Ele penetra e a vagina o quê? Acolhe, recolhe. Então, também você vê o princípio feminino e o princípio masculino. E na parte também mental é a parte consciente, que é essa parte racional. Porém, gente, quando o masculino ele está negativo, quando o masculino está exacerbado demais, ele é violento, ele é agressivo, ele representa a corrupção, ele representa a frieza, a indiferença, a disputa, a guerra. Então, é o lado masculino também em desequilíbrio. Então, é bom você ter o lado masculino, ter essa iniciativa, essa força, e foi isso que aconteceu com as mulheres, né? Quando elas foram atrás do seu espaço, muitas mulheres tiveram que colocar o seu lado masculino para ser aceita e pegar alguns cargos de liderança e tudo mais, para mostrar que elas poderiam e que tinham capacidade de estar ali. Então elas acabaram deixando o lado feminino para poder assumir aquele papel e, eu também tenho capacidade. E com isso elas acabaram reprimindo aí o seu lado feminino, perdendo a feminilidade para ser aceita nesse ambiente. Então foi ao mesmo tempo que foi um ganho, também desequilibrou essa relação, né? E a gente está vivendo uma sociedade patriarcada onde a energia masculina ela é predominante. Aquela coisa de competir, você tem que fazer. Isso é o lado masculino. Só que a gente está em desequilíbrio. A terra, o que é? A natureza, o que é? É o lado feminino e ela está em desequilíbrio. Então todas essas coisas que estão acontecendo é a terra chamando a gente, a natureza chamando a gente para olhar para esse lado feminino, né? Que é composto de água, que é composto de... Nosso corpo também é composto de água, então a gente tem as emoções. Você pode ver que os meninos, quando eles são pequenos, você já fala assim, não chora, isso é coisa de mulherzinha, você tá o quê? Tá inibindo ali que ele tenha o lado yin dele, né, o lado feminino dele, porque ele não pode fazer isso, ele não pode chorar, ele não pode demonstrar as emoções. E aí o que acontece? Ele fica o quê? Não, eu tenho que ser yang, força, eu não posso mostrar minhas fraquezas, eu não posso mostrar a minha vulnerabilidade, porque senão eu vou ser visto como fraco, eu vou ser visto como mulherzinha, como mariquinha. E aí a mulher também, que tem esse lado yang mais forte, ela quer mostrar o quê? Fortaleza, que ela, eu sou forte. E aí você acaba tendo vários desequilíbrios, principalmente na parte do útero, na parte de doenças ginecológicas, porque você não está ouvindo o seu corpo, porque você não está dando atenção para todas essas questões que é do feminino, que é de parar, que é de observar. Então, quando a gente quer trabalhar o nosso lado yin, que é o feminino,
E Jung também falava da ânima e do ânimos, né? Ele explicava essa questão. A gente tem que fazer o quê? Coisas que vai deixar a gente mais tranquilo, vai trabalhar mais a nossa passividade. E aqui passividade não pelo lado pejorativo, de que você não vai agir, de que você não vai tomar atitude, de que você não vai fazer. Aqui na passividade é de parar, é se escutar, é se acalmar. E então, quando você está num masculino exacerbado, você não consegue se escutar, você não consegue ver suas emoções, porque você, mesmo que você esteja num otimismo muito frenético, isso também é ruim, porque nesse otimismo você tá tão em alta que você não consegue ouvir as suas emoções, que você não consegue ouvir a sua intuição, que é o feminino. Você não consegue ouvir a voz, você só quer agir. Eu não posso parar, né? A selva de pedra. E isso a gente tá vendo o quanto isso acontece, os desequilíbrios, né? O quanto isso é prejudicial para a sociedade como um todo. Então, num relacionamento, sempre uma parte vai ter um lado mais exacerbado que o outro. Então, se eu tenho um lado yang mais forte, a probabilidade é que meu marido tenha um lado yin mais forte. Então você também pode ver aí o que você vai querer atrair e ir trabalhando essa relação. Então tem várias coisas que a gente pode fazer para trabalhar um lado e para trabalhar o outro. Por exemplo, se você precisa trabalhar mais essa questão do yin, né, do feminino, você vai fazer o quê? Coisas que estão ligadas à criatividade, coisas que você precisa pintar, coisas que são mais calmas. Então, por exemplo, yoga, pintar mandala, respiração, meditação, tudo que você vai trabalhar com a sua criatividade, com leveza, você está trabalhando o quê? Com o seu lado yin. Se você quer trabalhar o seu lado yang, né, que é o masculino, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar com o quê? Com esportes, atividades marciais, luta, né, que é coisa, você pode ver que as mulheres que lutam, que fazem esportes, elas têm um lado mais yang, mais forte. Isso não é ruim, gente. Não tem certo, não tem errado. Tem que ter um equilíbrio, porque não pode ter nem uma muito para um lado, nem um outro muito para o outro. A gente precisa andar no caminho do meio para poder saber se relacionar, porque quando a gente tá com o yang muito forte, a gente se torna agressivo, a gente se torna violento, né? E aí a gente vê a gente se torna muito competitivo, a gente quer passar por cima de todo mundo, e isso também não é legal, isso também é prejudicial. Então a gente precisa equilibrar aí as duas nossas relações. E aqui a gente tem aqui, né, o pensamento, os nossos pensamentos, eles são masculino, porque os nossos pensamentos, eles são elétricos, né? Na hora que eu penso, eu já emito uma onda, então ela é elétrica, que tá ligado à nossa mente, e o coração, que é o magnético, que é o feminino. Então, quando eu quero cocriar, quando eu quero manifestar a minha realidade, eu preciso pensar e eu preciso sentir. Então, eu preciso alinhar o yin, né? O yang, que é o pensar, com o yin, que é o feminino, que é o coração. Então precisa estar alinhado isso também. Então veja que eu preciso das duas energias o tempo inteiro. É a mesma coisa quando eu for plantar alguma coisa. Eu preciso colocar a semente, que é o masculino. Mas o cultivo, a rega, aquele todo cuidado é do feminino. Então um precisa do outro, né? É mesma coisa, mães que tem o papel de pai, né, que fala que toma conta do filho e tal. Ao mesmo tempo que ela tem o yang, ela precisa do yin, porque ela precisa colher, ela precisa cuidar, mas ela também precisa pagar as contas, ela precisa ir, ela precisa sair, ela precisa fazer, ela precisa acontecer. Então a gente também vê essas relações pela infância que muitas pessoas tiveram. Como que foi a infância, né? Aquilo que ela via, aquilo que ela ouvia e aquilo que ela sentia, isso também reflete em uma dessas polaridades onde você vai ter uma mais forte e uma mais fraca ou desequilibrada. O que a gente está falando aqui, sempre vai ter uma mais forte, uma mais fraca, mas precisa ter um equilíbrio, não pode estar muito
nem para um lado nem para o outro, porque também tem uma outra lei universal, que é a lei da polaridade. Todas as coisas têm dois polos, né? Direita, esquerda, bom, mal, gordo, magro, tudo tem dois polos, frio, quente. Então tem duas polaridades de uma mesma natureza. Então o gênero também tem dois polos, dois gêneros. E aí, eu tenho que lutar, tudo é difícil, tudo é duro, tudo é sacrificado. Isso é yang, né? Você não acredita que as coisas podem vir de uma maneira fácil, que as coisas podem vir de uma maneira simples, né? Você não pode parar, você se sente culpado de parar, de não estar produzindo, de não estar fazendo. Só que quando você faz isso, você não está olhando para suas emoções e isso causa muitos desequilíbrios no corpo. Isso traz muitas doenças. O estresse é totalmente yang, né? Por que você está estressado? Porque você não aceitou, a sua expectativa não é igual àquilo que com a sua realidade. Então, toda vez que sua expectativa não é igual à sua realidade, o que acontece? Você sofre e o sofrimento vai jogando o que dentro do seu corpo? Vários neurotransmissores, né? Cortisol, que é responsável pelo estresse, e muitas doenças aí ligadas ao estresse. Por quê? Yang exacerbado. Então tem que haver um equilíbrio. Então tem que parar, tem que se ouvir, tem que meditar, tem que ter o tempo de descanso, tem que ter o tempo para respirar. Então são práticas que você pode introduzir no seu dia a dia. A gente precisa, assim, quem é mulher, né? Eu tô falando que a gente não tá falando de gênero, mas quem é mulher, eu tenho um cargo de liderança. Você tem que ter o seu lado yang, sim, mas faça coisas para compensar esse seu lado yang, né? Para subir o yin, para subir o feminino, que é cozinhar, que é pintar, que é meditar, que é contemplar, que é fazer uma yoga, que é fazer uma dança. Você está trabalhando com o quê? Com a energia feminina, com esse lado feminino. Só que não pode também só olhar para esse lado, porque você precisa agir, você precisa pagar contas, você precisa fazer suas coisas. Então, você também precisa dessa ação, porque quando você não tem ação nenhuma, né? Você fica sem nada. E você consegue ver isso em relações. Às vezes a mulher, ela é muito yang, né? Ela é muito masculina e fala: meu marido não faz nada, meu marido é um bunda mole, meu marido fica só sentado no sofá, porque o yang tá muito alto. Então a tendência é o oposto trocar energia. Então ele vai sobressair o yin. Então, muitos relacionamentos têm atritos por causa disso, né? Porque um tá muito oposto do outro. Então, sempre um vai ser mais do que o outro, sempre um vai ter uma energia mais do que a outra, mas precisa também ter um equilíbrio aí. E aí eu faço essa pergunta, então, o que a nossa Terra está buscando? Ela está buscando o equilíbrio. Então, o equilíbrio é o caminho do meio, né? Existem várias atividades que vocês podem fazer. É isso que a gente vai trabalhar um pouco também no workshop Intimamente, que eu vou fazer junto com a Flavinha e com a Ju Calil. A Ju vai trazer toda essa parte da casa, de como você harmonizar na sua casa, porque dentro da casa também a gente tem esse yin e esse yang, né? A pessoa que ela é yang, ela quer tudo prático, ela quer tudo móveis fácil, não tem muito frufru na casa, não tem nada decorativo, as coisas são bem claras, bem cleans, bem tudo prático, precisa ter esse chuveiro bom, isso bom, tal. Simples e prático. O Yin não, o Yin tem coisas decorativas, o Yin tem aquela coisa mais aconchegante. Então você pode observar também como está a decoração da sua casa e como isso influencia também nas energias, né? A sua cozinha, como está a sua cozinha, que é o lado da prosperidade, onde está a fartura, onde está a prosperidade, como que tá as cores, como que está a disposição na sua cozinha. Então tudo isso influencia.